Olá, queridos ouvintes, bem-vindos para mais um capítulo. No caso, capítulos que no vídeo de hoje teremos 2 capítulos, ainda acompanhando Lievin na sua propriedade e vendo a linda primavera surgindo aos poucos, né? Acompanharemos também uma visita ilustre que ele vai receber na sua propriedade de um querido amigo e um personagem já conhecido por todos nós. Obrigada por estarem acompanhando. Deixe seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e me fala o que vocês acharam no capítulo anterior. A propriedade dele parece ser uma coisa linda, não? Vamos então para os capítulos de hoje. Livro Ana Karenina, de Liev Tolstói, capítulo 13. Lievin calçou suas botas grandes e pela primeira vez não vestiu o casaco de pele, mas sim um de feltro, pregueado na cintura, e saiu a caminhar pela propriedade, atravessando regatos que feriam seus olhos com o reflexo do sol e pisando ora no gelo, ora na lama pegajosa. Primavera é o tempo de planos e de projetos, e ao vir para fora de casa, Lievin, como uma árvore que na primavera ainda ignora como e em que direção vão crescer seus brotos e ramos, encerrados em seus botões sumarentos, também não sabia ao certo que empreendimentos havia agora de realizar na sua adorada propriedade, mas sentia estar repleta dos melhores projetos e planos. Antes de tudo foi ver o gado. As vacas estavam soltas no curral e, reluzindo com a pelagem lisa que nascia, aqueciam-se ao sol, mugiam, cintilavam no campo. Depois de admirar embevecido as vacas que conhecia até nos mínimos detalhes, Lievin mandou enxotá-las para o pasto e soltar os bezerros no curral. O vaqueiro correu alegremente a fim de preparar-se para o pasto. As jovens vaqueiras de saias arregaçadas, descalças e com as pernas brancas ainda não queimadas pelo sol, chapinhavam na lama, corriam com varetas atrás dos bezerros que mugiam, entontecidos com a alegria da primavera, e os enxotavam para o curral. Depois de admirar as crias daquele ano, de beleza incomum, as bezerras novinhas eram do tamanho de uma vaca de mujique. A filha de Pava, de 3 meses, tinha a altura de uma novilha de 1 ano. Lievin mandou trazer uma gamela e lhes dar feno por trás de um tapume. Mas viu-se que os tapumes, feitos no outono e deixados sem uso durante o inverno, estavam quebrados. Mandou chamar o carpinteiro, que recebera ordens de consertar a debulhadora. Mas viu-se que o carpinteiro estava consertando as grades, que já deveriam estar prontas desde o carnaval. Lievin aborreceu-se muito com isso. O motivo era que se repetia o eterno desleixo da propriedade contra o qual ele lutava havia tantos anos com todas as suas forças. Os tapumes, como ele sabia, inúteis no inverno, tinham sido levados para a cavalariça dos trabalhadores e lá se quebraram, pois eram feitos com material frágil próprio para bezerros. Além disso, logo se verificou que as grades e todos os implementos agrícolas que ele mandara consertar e guardar com cuidado desde o inverno, tendo até contratado 3 carpinteiros com essa finalidade específica, não tinham sido reparados e assim estavam consertando as grades no momento em que se precisava delas no campo. Lievin mandou chamar o administrador, mas logo depois foi ele mesmo procurá-lo. O administrador, radiante como tudo naquele dia, vinha da eira coberta, num sobretudo de pele de cordeiro, enquanto partia entre as mãos um canudinho de palha. Por que o carpinteiro não está cuidando da debulhadora? Pois é, eu queria ter informado ontem. É preciso consertar as grades, afinal está na hora de lavrar. Mas e no inverno que foi feito? Mas para que o senhor quer o carpinteiro? Onde estão os tapumes para o cercado dos bezerros? Mandei pôr no lugar. Com essa gente, o que o senhor quer? Disse o administrador abanando a mão. Com essa gente não, com este administrador, exclamou Lievin exaltado. Ora, para que eu emprego o senhor? Gritou, mas lembrando que isso era inútil, deteve-se no meio do que ia dizer e apenas suspirou.
está bem. E é possível semear? Perguntou depois de um silêncio. Atrás de Turquino, amanhã ou depois de amanhã será possível. E o trevo? Mandei Vassili e Mítica. Estão semeando. Só não sei se vai pegar. Está enlameado. Quantos dias se atinas? Umas 6. Por que não tudo? Gritou Lievin. Aborreceu-se ainda mais porque semeavam o trevo apenas em 6 dias satinas e não em 20. Tanto pela teoria como pela experiência pessoal, Lievin sabia que o trevo só crescia bem quando semeado o mais cedo possível, quase na neve, e ele jamais conseguia isso. Não tem gente. Com essa gente também, o que o senhor quer? 3 não apareceram. Veja só, o Semyon... Ora, o senhor devia ter usado os que estão trabalhando com a palha. Mas foi o que eu fiz. E onde eles estão? 5 estão preparando o adobe. Ele queria dizer o adubo. 4 estão despejando a aveia, senão pode mofar, Constantin Dmitrich. Lievin sabia muito bem o que significava senão pode mofar. A aveia de semente inglesa já estava estragada. De novo, não fizeram aquilo que ele mandara. Mas eu disse ainda na quaresma para pôr as chaminés de ventilação, gritou. Não se preocupe, tudo será feito a seu tempo. Lievin abanou a mão irritado. Foi ao celeiro examinar a aveia e voltou para a cavalariça. A aveia ainda não havia se estragado, mas os trabalhadores a reviravam com paz, quando se poderia despejá-la direto para o celeiro de baixo, e depois de dar ordens nesse sentido e arrancar dali 2 trabalhadores para semear o trevo, Lievin aplacou sua irritação contra o administrador. Na verdade, o dia estava tão bonito que era impossível se zangar. Ignat! Gritou para o cocheiro que, de mangas arregaçadas, lavava a carruagem junto ao poço. Cele um cavalo para mim. Qual o senhor prefere? Bem, o Kolpik. Sim, senhor. Enquanto selavam um cavalo, Lievin chamou de novo o administrador à sua presença para se reconciliar com ele e passou a falar sobre os próximos trabalhos e os planos agrícolas para a primavera. O transporte do esterco nos carroções devia começar mais cedo para que tudo estivesse terminado antes da ceifa, e deviam lavrar com arados e sem interrupção o campo mais distante para deixá-lo de repouso. Não recolher a ceifa a meias, mas em troca de salários. O administrador ouvia com atenção e fazia um esforço óbvio para aprovar as ideias do patrão. Contudo, ele estava com aquela expressão desanimada e sem esperança que Lievin tão bem conhecia e que sempre o exasperava. Essa expressão dizia: tudo isso é muito bonito, mas será como Deus quiser. Nada amargurava Lievin tanto como esse tom. Mas era o tom comum a todos os administradores que trabalharam com ele. Todos tinham a mesma atitude com relação às suas ideias, e por isso agora ele já não se zangava. Porém, se amargurava e sentia-se ainda mais estimulado a lutar contra essa força espontânea, a qual não tinha como chamar senão como Deus quiser, e como constantemente se contrapunha a ele. Conforme tivermos tempo, Constantin Dmitrich, disse o administrador. Por que não teriam tempo? Precisamos, sem falta, contratar mais uns 15 trabalhadores, só que eles não aparecem. Hoje vieram alguns, mas pedem 70 rublos por um verão. Lievin ficou em silêncio. De novo, aquela força se contrapunha. Ele sabia que, por mais que tentasse, não conseguiria contratar mais de 40, 37 ou 38 trabalhadores. Ao preço normal, haviam contratado 40, não mais do que isso. Mas Lievin não conseguia deixar de lutar. Mande buscar em Suri, em Tchefirovka, se não aparecerem. É preciso procurar. Posso mandar, respondeu desanimado Vassili Fyodorovitch. Só que os cavalos estão cansados. Compraremos outros, sei muito bem, acrescentou rindo,
que o senhor prefere trabalhar com o menos possível e com o pior possível, mas neste ano não deixarei o senhor fazer as coisas ao seu modo. Eu mesmo vou cuidar de tudo. E parece que o senhor tem dormido pouco. Ficamos mais satisfeitos quando trabalhamos sob os olhos do patrão. Já estão semeando o trevo atrás do Vale das Bétulas? Vou até lá ver, disse Lievin, montando no pequenino baio Kolpik, trazido pelo cocheiro. Não atravesse os regatos, Constantin Dmitrich, gritou o cocheiro. Tudo bem, vou pela floresta. E no cavalinho esperto, de passo esquipado, que resfolegava sobre as poças e repuxava as rédeas, afoito, depois de muito tempo inativo, Lievin saiu pelo pátio lamacento, atravessou a porteira e seguiu para o campo. Se Lievin sentia-se alegre com o gado e os animais do terreiro, sua alegria era ainda maior no campo. Balançando-se de modo cadenciado ao passo esquipado do bom cavalinho, aspirando o aroma quente, mas cheio de frescor, da neve e do ar na travessia da floresta, pela neve que ainda restava, aqui e ali, a se esfacelar e se a derreter com manchas que a lastravam. Lievin se alegrava com a cada uma de suas árvores, em cuja casca o musgo renascia e cujos brotos inchavam. Quando saiu do lado oposto da floresta, estendeu-se na imensa vastidão à sua frente um verdor aveludado e liso como um tapete, sem um único ponto escalvado ou alagadiço, apenas manchado aqui e ali, nas depressões do terreno, com o que restara da neve derretida. Lieve não se enfureceu nem ante a visão do cavalo e do potro de um camponês que pisavam na sua relva. Mandou um mujique que encontrou enxotá-los dali. Nem ante a resposta zombeteira e estúpida do mojique Ipat, a quem encontrou e perguntou: E então, Ipat, vamos semear logo? Antes é preciso arar, Constantin Dmitrich, respondeu Ipat. E quanto mais avançava, mais Lievin se alegrava e os planos para a propriedade vinham ao seu pensamento, cada um melhor do que o outro. Plantar salgueiros à margem de todos os campos, numa barreira voltada para o sul, para que embaixo deles a neve não se acumulasse. Separar 6 campos para adubar e reservar 3 campos para plantar forragem. E reservar 3 campos para plantar forragem. Construir um estábulo na extremidade do campo, cavar um tanque e construir cercas móveis para o gado a fim de permitir a fertilização do solo. E desse modo cultivar 30 dieciatinas de trigo, 100 de batata e 150 de trevo, e sem esgotar uma única dieciatina de terra. Com tais sonhos, guiando o cavalo cuidadosamente pelas linhas que demilitam os campos a fim de não pisar nas suas jovens plantinhas, Lievin seguiu ao encontro dos trabalhadores que semeavam um trevo. A carroça com as sementes não estavam à margem, mas sim sobre o próprio campo lavrado, e uma sementeira de trigo de outono fora sulcada pelas rodas e revolvida pelo cavalo. Os 2 trabalhadores estavam sentados à margem do campo, na certa fumando o mesmo cachimbo. A terra na carroça, com a qual as sementes se achavam misturadas, não fora solta, mas estava socada ou aglutinada em torrões. Ao ver o patrão, o trabalhador Vassili foi até a carroça, enquanto Mitka pôs-se a semear. Aquilo não estava certo, mas Lievin raramente se zangava com os trabalhadores. Quando Vassili se aproximou, Lievin mandou-o afastar o cavalo para a margem do campo. Tudo bem, patrão, vai nascer de novo, respondeu Vassili. Por favor, não discuta. Mas que semeador, hein, Constantin Dmitrich? Disse ele para agradar. De primeira classe, é até difícil a gente andar. Arrasta um bom pande de terra grudado na sandália. Mas por que a terra não está peneirada? Perguntou Lievin. Estamos peneirando, respondeu Vassili, apanhando umas sementes e esfarelando a terra na palma da mão. Vassili não tinha culpa se lhe haviam entregado a terra sem peneirar. Mesmo assim, aquilo era irritante.
Várias vezes Lievin experimentara com proveito um método para abafar sua irritação e tornar de novo bom tudo aquilo que se mostrava ruim, e nessa ocasião empregou o mesmo método. Depois de observar como Mítica caminhava, arrancando enormes torrões de terra que aderiam aos seus pés, Lievin desceu do cavalo, tomou de Vassili o cesto de sementes e passou ele mesmo a semear. Onde você parou? Vassili apontou com o pé para a marca e Lievin saiu a semear a terra da melhor maneira que conseguia. Era difícil caminhar, parecia estar num pântano e ao chegar ao fim do sulco, coberto de suor, Lievin parou e devolveu o cesto de sementes. Bom, patrão, depois não venha ralhar comigo no verão por causa desse sulco aí, disse Vassili. Ah, é? Retrucou Lievin alegre, já sentindo o efeito do processo que empregara. Pois é, no verão o senhor vai ver só, vai se notar a diferença. O senhor devia ter visto onde eu semeei na primavera passada, como espalhei bem. Sabe, Constantin Dmitrich, eu me esforço como se trabalhasse para o meu querido pai. Eu mesmo não gosto de coisas mal feitas, não, e não mando os outros fazerem nada no meu lugar. O que é bom para o patrão é bom para nós também. Só de olhar por aí afora, disse Vassili apontando para o campo. O coração se alegra. E a primavera está bonita, Vassili. É, uma primavera dessa, nem os velhos se lembram de ter visto. Eu estive em casa e lá tem um velho que também semeou trigo. Uns 3 osminic. Diz que nem dá para distinguir do centeio. E vocês começaram a semear o trigo há muito tempo? Foi o senhor que ensinou no ano retrasado. O senhor me deu 2 medidas. Vendemos 1/4 e semeamos 3 osminic. Bem, trate de esfarelar os torrões, disse Lievin caminhando para o cavalo. E fique de olho no Mítica. Se a colheita for boa, você terá 50 copeques por diacetina de terra. Minha humilde gratidão. Estamos muito satisfeitos com o senhor. Lievin montou no cavalo e seguiu para o campo em que no ano anterior crescera o trevo e que dessa vez tinha sido arado para o trigo de primavera. A safra de trevo no restolho foi maravilhosa. O trevo a tudo suportara e verdejava com o rigor por trás dos talos partidos do trigo do ano anterior. O cavalo afundava os cascos até em cima, e cada uma de suas patas estalava com um ruído de sucção, enquanto abria buracos na terra semidescongelada. Era absolutamente impossível passar pela terra revolvida pelo arado, só havia resistência onde houvesse gelo, e nos sulcos que degelavam, as patas afundavam muito além do casco. A terra lavrada estava magnífica. Dentro de 2 dias seria possível passar a grade e semear. Tudo estava excelente, tudo era motivo de alegria. Lievin retornou pelo caminho que atravessava os regatos na esperança de que a água tivesse baixado, e de fato os atravessou e espantou 2 patos. Deve ter umas galinholas por aqui, pensou, e na hora de fazer a curva em direção à casa, encontrou o guarda da floresta que confirmou sua hipótese sobre as galinholas. Lievin seguiu para casa a trote, a fim de ter tempo de jantar e de preparar a espingarda para o entardecer. Capítulo 14. Ao se aproximar da casa no estado de espírito mais alegre possível, Lievin ouviu uma campainha ao lado da entrada principal. Sim, é alguém que veio da estação, pensou. Está no horário do trem de Moscou. Quem será? E se for o irmão Nikolai? Afinal, ele disse, talvez eu vá me tratar numa estação de águas, ou quem sabe eu vá para sua casa. No primeiro momento, sentiu-se aborrecido e receoso de que a presença do irmão fosse transtornar aquela sua disposição feliz de primavera. Mas envergonhou-se desse sentimento e, no mesmo instante, como que abriu os braços da sua alma e, com uma alegria comovida, agora esperava e desejava com todo o seu coração que fosse mesmo o irmão. Acelerou o passo do cavalo e, ao sair das acácias, avistou uma troika de aluguel que vinha da estação de trem e um senhor de peliça. Não era seu irmão. Ah, tomara que seja uma pessoa agradável,
com quem se possa conversar. Pensou. Ah! Gritou Lievin, contente, erguendo as duas mãos. Que alegria essa visita! Ah, como estou contente de ver você! Exclamou ao reconhecer Stepan Arkadych. Saberei ao certo se ela já casou ou quando vai casar, pensou Lievin. E nesse lindo dia de primavera percebeu que a lembrança dela não fazia sofrer de maneira alguma. Não me esperava, não é? Perguntou Stepan Arkadych, saltando do trenó, com respingos de lama no alto do nariz, na face e na sobrancelha, mas radiante de alegria e disposição. Vim para ver você em primeiro lugar, disse ele, abraçando e beijando Lievin, para caçar em segundo e para vender a floresta de Ergushov em terceiro. Excelente! E que primavera, hein? Como conseguiu chegar aqui em um trenó? De carruagem seria ainda pior, Konstantin Dmitrich, respondeu o cocheiro que o conhecia. Bem, estou muito contente de ver você, disse Lievin, sinceramente, com um sorriso de alegria infantil. Lievin conduziu seu visitante ao quarto de hóspedes, para onde também foram levadas as bagagens de Stepan Arkadych, o alforge, a espingarda dentro de um estojo, a carteira de charutos, e deixando-o para lavar-se e trocar-se, Lievin seguiu para o seu escritório a fim de falar sobre a lavoura e o trenó. Agafia Mikhailovna, sempre muito preocupada com as honras da casa, deteve-o na antessala com perguntas a respeito do jantar. Faça como a senhora quiser, mas se apresse, disse ele, e foi ao encontro do administrador. Quando Lievin voltou, Stepan Arkadych, lavado, penteado e com um sorriso radiante, saiu pela porta e foram os dois juntos para o andar de cima. Puxa, como estou contente de ter conseguido vir à sua casa! Agora vou entender em que consistem os mistérios que você celebra aqui. Mas não, falando sério, invejo você. Que casa! Como tudo aqui é agradável, claro, alegre, disse Stepan Arkadych, esquecendo que nem sempre era primavera e nem sempre fazia dia claro como então. E a sua velha criada é um encanto. Seria preferível uma criada de quarto bonitinha e de avental, mas com a sua vida monástica e o seu estilo severo, assim está muito bom. Stepan Arkadych contou muitas novidades interessantes e de especial interesse para Lievin foi a notícia de que o seu irmão, Sergei Ivanovich, planejava visitá-lo no campo nesse mesmo verão. Nenhuma palavra foi dita por Stepan Arkadych a respeito de Kitty e dos Shtcherbatsky. Em geral, ele apenas transmitiu os cumprimentos da esposa. Lievin sentiu-se agradecido por sua delicadeza e estava muito contente com o seu visitante. Como sempre lhe acontecia nos períodos de isolamento, havia se acumulado uma profusão de ideias e de sentimentos que ele não podia transmitir às pessoas que o rodeavam e agora extravasava com Stepan Arkadych o júbilo poético da primavera, os fracassos e os planos para a propriedade, os pensamentos e as ressalvas a respeito dos livros que lera e, sobretudo, a ideia do seu próprio livro, cujo fundamento, embora ele mesmo não se desse conta, consistia numa crítica de todas as antigas obras sobre agricultura. Stepan Arkadych, sempre gentil, capaz de tudo compreender com uma simples alusão, mostrava-se particularmente gentil nessa visita. Lievin notou no amigo um novo e lisonjeiro traço de respeito e como que de ternura com relação a ele. Os esforços de Agafia Mikhailovna e do cozinheiro para que o jantar ficasse especialmente bom tiveram por único resultado que os dois amigos famintos, depois de se sentarem para o antepasto, fartaram-se de pão com manteiga, ganso defumado e cogumelos em conserva, e também que Lievin mandou servir a sopa sem esperar pelos bolinhos com os quais o cozinheiro contava deslumbrar o hóspede. Mas Stepan Arkadych, embora habituado a jantares muito diferentes, achou tudo magnífico. A aguardente de ervas, o pão, a manteiga e, sobretudo, o ganso defumado, os cogumelos e a sopa de urtigas, a galinha ao molho branco e o vinho branco da Crimeia, tudo estava magnífico e maravilhoso. Esplêndido, esplêndido!
disse ele, começando a fumar um grosso cigarro com piteira, depois da carne assada. Aqui em sua casa parece que vindaram uma praia tranquila, depois da algazarra e dos solavancos a bordo de um navio a vapor. Quer dizer, então, que, segundo você, o fator representado pelo trabalhador agrícola deveria ser considerado e deveria orientar a escolha dos métodos agrícolas. Claro, eu sou um leigo nesse assunto, mas me parece que a teoria e a sua aplicação produziriam um efeito também sobre o trabalhador. Sim, mas espere, não trato de economia política, mas sim de ciência agrícola. Ela deve ser como as ciências naturais, observar os danos que se apresentam e também o trabalhador, no ângulo econômico, etnográfico. Nesse momento, entrou Agafia Mikhailovna com um doce de frutas. Ora, Agafia Mikhailovna, disse Stepan Arkadych, beijando a pontinha de seus dedos roliços. Que ganso defumado a senhora preparou! Que aguardentezinha de ervas! E então, Kostya, não está na hora? Acrescentou. Lievin olhou de relance através da janela para o sol que descia por trás da copa desfolhada das árvores da floresta. Está na hora, respondeu. Kuzma, mande atrelar a charrete. E correu para o andar de baixo. Stepan Arkadych, ao descer, retirou com todo cuidado uma capa de lona de dentro de uma caixa laqueada e, depois de abrir a capa, pôs-se a montar sua espingarda cara e de modelo novo. Kuzma, que já farejava uma boa gorjeta, não saía de perto de Stepan Arkadych e calçou nele as meias e as botas, o que Stepan Arkadych, de bom grado, o deixou fazer. Kostya, se aparecer por aqui um certo Ryabinin, um comerciante, eu pedi que viesse hoje. Mande que o recebam e que me espere. Ora, quer dizer que vai vender a floresta para Ryabinin? Sim, você o conhece? Claro que conheço. Fiz com ele um negócio positivo e categórico. Stepan Arkadych deu risada. Positivo e categórico eram as palavras prediletas do comerciante. Sim, ele fala de um modo admiravelmente engraçado. Ora, ela entendeu aonde seu dono está indo? Acrescentou com umas palmadinhas em lasca, que, ganindo e abanando o rabo em redor de Lievin, lambia ora a mão dele, ora suas botas e sua espingarda. A charrete já estava ao pé da varanda quando saíram. Mandei atrelar, embora não seja longe, ou você prefere ir a pé? Não, é melhor ir de charrete, disse Stepan Arkadych, aproximando-se do veículo. Sentou-se, enrolou as pernas com a manta tigrada e pôs-se a fumar um charuto. Como pode você não fumar? Um charuto não é só um prazer, mas a coroa e o cetro do prazer. Isto é que é vida! Que maravilha! É assim que eu gostaria de viver. E quem o impede? Perguntou Lievin, sorrindo. Não, você é que é um homem feliz. Tudo que ama você tem. Gosta de cavalos e tem. Gosta de cães e tem. De caça e tem. De terras para cultivar e tem. Talvez porque eu me regozijo com o que tenho e não me atormento com o que não tenho, disse Lievin, lembrando-se de Kitty. Stepan Arkadych compreendeu, fitou, mas nada disse. Lievin estava agradecido a Oblonsky, porque este, com o seu tato de sempre, percebendo que Lievin temia uma conversa sobre os Sherbatsky, nada falava a respeito deles. No entanto, agora, Lievin desejava ter notícia daquilo que tanto o atormentava, mas não se atrevia a tocar no assunto. E então, como vão as coisas com você? Perguntou Lievin depois de se dar conta de que não era correto, da sua parte, pensar só em si. Os olhos de Stepan Arkadych reluziram de alegria. Sei que você não admite que uma pessoa possa gostar de um brioche quando já recebeu a sua devida ração. Para você, isso é crime, mas eu não admito a vida sem o amor. Disse, entendendo a seu modo a pergunta de Lievin. O que posso fazer? Fui criado assim, e francamente é tão pequeno o mal que com isso se faz aos outros e tão grande o prazer para nós. Mas então, há algo de novo? Perguntou Lievin.
Ah, sim, meu caro. Veja bem, acaso você conhece o tipo das mulheres oceanescas? Mulheres que vemos em sonhos? Pois elas existem no mundo real. E essas mulheres são terríveis. Veja bem, a mulher é um tema de tal ordem que, por mais que você o estude, sempre se apresenta como algo totalmente novo. Então, melhor seria não estudar? Nada disso. Não sei que matemático falou que o prazer não estava em descobrir a verdade, mas sim em procurá-la. Lievin ouviu em silêncio e, apesar de todo o esforço que fazia contra si mesmo, não conseguia pôr-se na alma do amigo nem compreender o seu sentimento e o encanto que podia haver em estudar tais mulheres.